Você já viu alguém ungindo objetos com óleo e se perguntou: isso realmente tem fundamento bíblico? Será que essa prática é um mandamento divino ou apenas uma tradição humana? Hoje, vamos explorar profundamente essa questão e responder de uma vez por todas. É bíblico usar óleo para ungir objetos? Vamos analisar o Antigo e o Novo Testamento, compreender o significado da unção e descobrir se essa prática se aplica aos dias de hoje. E claro, queremos saber sua opinião. Você já praticou ou viu essa unção acontecer? Comente abaixo. Prepare-se para um estudo esclarecedor e cheio de revelações. Fique até o final, porque a resposta pode te surpreender. Desde os tempos antigos, a unção com óleo era uma prática comum entre o povo de Deus. Mas qual era seu verdadeiro propósito? Diferente do que muitos pensam hoje, a unção não era apenas um ritual simbólico. Ela carregava um significado profundo, relacionado à consagração, autoridade e à presença do Espírito de Deus. No Antigo Testamento, Deus ordenou o uso do óleo para consagrar sacerdotes, profetas e reis. Moisés, por exemplo, ungiu Arão e seus filhos como sacerdotes para o serviço no tabernáculo, marcando-os como separados para Deus. Está escrito: tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a sua cabeça e o ungirás. Além disso, objetos também foram ungidos. O tabernáculo e todos os utensílios usados no culto a Deus foram consagrados com óleo, indicando que eram separados para um propósito sagrado. Mas será que essa prática era apenas para aquele tempo, ou ainda deve ser aplicada hoje? No Novo Testamento, a unção continua sendo mencionada, mas com um foco diferente. Os discípulos ungiam os enfermos com óleo para a cura, demonstrando a fé na intervenção de Deus. Mas será que há algum caso de objetos sendo ungidos por Jesus ou pelos apóstolos? Agora que entendemos que a unção com óleo era uma prática comum no Antigo Testamento, surge uma pergunta importante. Existe diferença entre ungir pessoas e ungir objetos? A resposta está nas Escrituras. A unção de pessoas sempre esteve ligada à capacitação divina para um propósito específico. Os sacerdotes eram ungidos para ministrar diante de Deus, os profetas para transmitir sua palavra, e os reis para governar sob sua direção. A unção era um sinal visível de que Deus estava separando alguém para um chamado especial. Por outro lado, a unção de objetos tinha um significado diferente. No Antigo Testamento, o tabernáculo, seus utensílios e até o altar foram ungidos para serem considerados santos, ou seja, separados exclusivamente para o serviço de Deus. O Senhor ordenou a Moisés: ungirás o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar. E o altar será santíssimo. Aqui vemos que a unção dos objetos não tinha um efeito mágico ou sobrenatural sobre eles, mas sim um significado de separação para Deus. Eles não se tornavam objetos com poderes espirituais, mas eram dedicados ao serviço divino. Mas, será que essa prática continuou no Novo Testamento? Será que Jesus ou os apóstolos ungiram objetos? Ou será que com a nova aliança, o foco da unção mudou completamente? A Bíblia contém diversos relatos de objetos sendo ungidos com óleo, mas sempre com um propósito muito específico: separá-los para o serviço de Deus. Vamos analisar alguns exemplos que nos ajudam a entender melhor essa prática. Um dos primeiros casos de unção de um objeto ocorreu com Jacó, quando ele teve um encontro sobrenatural com Deus. Ele estava fugindo de Esaú quando dormiu no deserto, e teve um sonho com uma escada que ligava a terra ao céu. Ao acordar, ele declarou aquele lugar como sagrado e fez algo significativo. Então Jacó levantou-se de manhã cedo, pegou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu por coluna, e derramou azeite sobre ela. Jacó ungiu a pedra como um memorial da presença de Deus naquele lugar. No entanto, essa ação foi espontânea e não fazia parte de uma ordem divina para a unção de objetos. Outro exemplo muito mais estruturado ocorre quando Moisés consagra o tabernáculo e todos os seus utensílios. Deus ordenou especificamente que tudo fosse ungido para ser considerado santo. Assim ungirão a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios,
o castiçal e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim os santificarão, para que sejam santíssimos. Aqui, o objetivo da unção era purificar e separar esses objetos para o serviço no templo. Nenhum israelita comum podia usá-los para fins pessoais. Além disso, em uma prática menos mencionada, os escudos dos guerreiros também eram ungidos antes de batalhas. Tomai os vossos escudos grandes e pequenos, e avançai para a batalha, ungi o escudo. Mas seria isso apenas um costume militar, ou um ato espiritual de consagração? Embora existam esses exemplos na Bíblia, algo precisa ser destacado. Em nenhum momento, o óleo em si possuía poder. Ele era um símbolo da presença e da consagração a Deus. Mas e no Novo Testamento? Será que os apóstolos continuaram essa prática? Ou houve uma mudança na forma como a unção era feita? Muitas pessoas acreditam que o óleo usado na unção carrega um poder especial, quase como se fosse um elemento místico ou sagrado. Mas será que a Bíblia ensina isso? Será que há algo no óleo que causa transformação espiritual? Ou ele é apenas um símbolo? Se analisarmos as Escrituras, veremos que o óleo por si só não tem poder algum. Ele era apenas um elemento visível que representava a ação de Deus. O verdadeiro poder sempre veio de Deus e da fé daqueles que o buscavam. Um dos maiores exemplos disso é quando Samuel unge Davi como rei de Israel. O texto diz: Então Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O que mudou na vida de Davi não foi o óleo em sua cabeça, mas o fato de que o Espírito de Deus veio sobre ele. Outro exemplo está na cura dos enfermos. Em uma passagem do Novo Testamento, os discípulos usavam óleo para ungir os doentes, mas perceba o detalhe. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. A cura vinha da fé e do poder de Deus, não do óleo em si. Tanto que em outras passagens, Jesus e os apóstolos curavam enfermos apenas com a imposição das mãos, ou com uma palavra, sem necessidade de óleo algum. Então, por que o óleo era usado? Porque ele servia como um símbolo visível da fé e da consagração. Mas em nenhum momento, a Bíblia ensina que o óleo tem poder por si só. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Jesus e os apóstolos usaram óleo para ungir objetos? Ou essa prática ficou restrita ao Antigo Testamento? Se a unção de objetos era tão comum no Antigo Testamento, uma pergunta inevitável surge. Jesus e os apóstolos continuaram essa prática? Ao examinarmos o Novo Testamento, encontramos várias referências à unção, mas nenhuma delas menciona Jesus ou os discípulos ungindo objetos. O foco da unção sempre esteve nas pessoas, e não em coisas materiais. Por exemplo, os apóstolos usaram óleo para ungir enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Aqui vemos que o óleo era um símbolo usado na oração pelos enfermos, mas a cura vinha da fé e da ação de Deus. Agora, repare em algo muito interessante. Em nenhum momento Jesus ungiu alguém com óleo. Ele curou enfermos, expulsou demônios e realizou milagres apenas com sua palavra e sua presença. Quando ele enviou os discípulos para pregar o Evangelho, ele não ordenou que ungissem objetos. O foco sempre esteve na fé e no poder do Espírito Santo. Os apóstolos seguiram esse mesmo padrão. Nos relatos do livro de Atos, onde há inúmeras manifestações do poder de Deus, não há nenhuma menção de objetos sendo ungidos com óleo. O que vemos são orações, imposição de mãos e manifestação do Espírito Santo, mas nunca unção de objetos. Isso nos leva a uma questão fundamental. Se Jesus e os apóstolos não ungiam objetos, será que devemos fazer isso hoje? Se Jesus e os apóstolos não ungiram objetos, então a grande questão é: devemos continuar essa prática nos dias de hoje? Muitos cristãos ainda utilizam o óleo para ungir casas, carros, carteiras, roupas e até celulares, acreditando que isso trará proteção
ou bênçãos. Mas será que essa ideia tem fundamento bíblico? Primeiramente, precisamos entender que, no Antigo Testamento, a unção de objetos tinha um propósito específico: separar utensílios para o serviço no templo. Hoje, com a vinda de Cristo, não há mais um templo físico, pois a Bíblia ensina que nós somos o templo do Espírito Santo. Está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Isso significa que a santidade não está mais ligada a objetos ou lugares, mas sim às pessoas que receberam o Espírito Santo. Diferente do Antigo Testamento, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas dentro dos crentes. Além disso, o próprio Jesus nunca nos ensinou a ungir objetos para proteção. Ele nos ensinou a orar, a confiar na providência divina e a andar em fé. O Novo Testamento nos mostra que a verdadeira batalha espiritual é vencida através da oração, da obediência e da fé em Cristo, e não por meio da unção de objetos físicos. Isso quer dizer que é pecado ungir um objeto? Não necessariamente. Mas se alguém acredita que o óleo por si só pode trazer proteção ou bênçãos, isso pode se tornar um problema. A Bíblia nos alerta contra a prática de atribuir poder a coisas materiais, pois nossa confiança deve estar unicamente em Deus. Se queremos proteção para nossa casa, devemos orar a Deus e buscar uma vida de santidade. Se queremos que algo seja usado para a glória de Deus, devemos dedicá-lo a Ele em oração. O poder não está no óleo, mas na presença de Deus que habita em nós. Mas e quanto às experiências de pessoas que dizem que ungiram objetos e viram resultados? Isso significa que a unção de objetos tem respaldo bíblico? Muitas pessoas afirmam que, após ungirem suas casas, carros ou pertences com óleo, experimentaram livramentos, prosperidade ou proteção. Isso levanta uma questão importante. Esses resultados são prova de que a unção de objetos é bíblica ou podem ser explicados de outra forma? Primeiramente, devemos lembrar que Deus age pela fé. Se uma pessoa unge um objeto com convicção sincera e busca a Deus em oração, pode ser que ela experimente um milagre. No entanto, isso não significa que foi o óleo que trouxe a resposta, mas sim a fé colocada em Deus. A Bíblia nos ensina que Deus responde à fé de seus filhos, independentemente de símbolos externos. Vemos isso em diversas passagens, como quando Jesus curava dizendo: "A tua fé te salvou." Em nenhum momento, ele mencionava um objeto físico como fonte do milagre. Outro ponto a considerar é que a mente humana busca padrões e significados. Se alguém unge sua casa e depois percebe uma melhora em sua vida financeira, pode ser que associe esses eventos, mesmo que não haja uma relação direta entre eles. Isso é conhecido como viés de confirmação. A tendência de interpretar eventos de acordo com nossas crenças prévias. Além disso, existem muitos outros fatores em jogo. Se uma pessoa unge seu carro pedindo proteção e depois escapa de um acidente, foi o óleo que a protegeu ou a misericórdia de Deus? A Bíblia diz: "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra." O verdadeiro poder vem de Deus, não de rituais externos. Isso significa que devemos rejeitar totalmente a prática de ungir objetos? Não necessariamente. Se alguém faz isso como um ato simbólico de dedicação a Deus, sem acreditar que o óleo tem poder por si só, isso não está errado. O problema surge quando o foco deixa de ser Deus e passa a ser um elemento físico, o que pode levar a uma fé supersticiosa. Mas afinal, qual é a forma correta de consagrar algo a Deus sem cair em superstição? Se o óleo não tem poder por si só, mas a Bíblia nos mostra exemplos de unção, então surge a pergunta: qual é a forma correta de dedicar algo a Deus sem cair em superstição? A resposta está na essência do ensinamento bíblico. Tudo o que fazemos deve ser feito em fé e com entendimento, sem atribuir poder a objetos materiais. 1. A consagração deve ser baseada na oração. A Bíblia ensina que a oração é o principal meio de dedicarmos algo a Deus. O próprio Jesus orou antes de realizar milagres, antes de tomar decisões e até mesmo antes de consagrar os discípulos ao Pai. Está escrito:
Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Se queremos que nossa casa, nossos bens ou nosso trabalho sejam abençoados, o primeiro passo é orar e dedicar tudo a Deus, em fé, sem depender de elementos externos. A obediência a Deus é mais importante do que qualquer ato externo. No Antigo Testamento, o profeta Samuel deixou um princípio muito claro: obedecer é melhor do que sacrificar. Isso significa que viver de acordo com os princípios de Deus é muito mais poderoso do que qualquer ritual externo. De nada adianta ungir um objeto se não há uma vida de santidade e obediência ao Senhor. Podemos usar o óleo como um símbolo, mas sem superstição. Se alguém deseja usar óleo para simbolizar uma entrega a Deus, pode fazê-lo, mas com o entendimento correto. O óleo deve ser visto apenas como um símbolo de consagração, não como um elemento mágico com poder próprio. Por exemplo, se alguém deseja dedicar sua casa ao Senhor, pode reunir a família, orar juntos e, se desejar, usar óleo como um sinal de que aquele lugar pertence a Deus. No entanto, a proteção não virá do óleo, mas sim da presença de Deus e da vida de fé daquelas pessoas. A verdadeira unção vem do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que, no Novo Testamento, a unção mais importante não é a do óleo físico, mas a unção espiritual que recebemos do Espírito Santo. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Isso significa que a presença de Deus em nossa vida é muito mais poderosa do que qualquer ritual externo. Ungir objetos não é um pecado em si, mas pode se tornar uma prática perigosa se substituir a verdadeira fé em Deus. A Bíblia nos chama para uma vida de oração, santidade e comunhão com o Espírito Santo, pois é isso que realmente nos traz proteção e bênçãos. Se queremos dedicar algo a Deus, devemos fazê-lo por meio da oração, obediência e fé, sem cair no erro de atribuir poder a objetos físicos. Afinal, o que transforma nossa vida não é o óleo, mas a presença do Senhor.